Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que daqui a pouquinho joga no Maracanã contra o Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo do Flamengo no Maracanã, mais de 50 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada e o primeiro jogo de Lucas Paquetá no Maracanã nesse retorno ao rubro-negro. E eu acho que o Lucas Paquetá deveria ser titular. Por falar nisso, nós vamos trazer aqui o provável time do Flamengo, e o Flamengo tem um desfalque de última hora. Eu já vou falar o nome, porque quando eu publiquei nas outras redes sociais, em primeira mão, antes de o programa lá no SBT começar, Luiz Araújo está fora do jogo e a gente vai trazer o motivo por ele estar fora do jogo. Eu estou vendo muita gente levantando a hipótese e a ideia e a teoria, que na minha concepção, da conspiração, que o jogador, entre aspas, está cavando uma saída do Flamengo porque não está tendo muitas oportunidades. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre o zagueiro Léo Pereira na mira de Carlo Ancelotti e muita gente da imprensa noticiando que o Flamengo não desistiu de Marcos Antônio. Mas qual é a novidade? A gente vai falar sobre isso também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Eu vou começar falando sobre Ancelotti, que é observar mais um zagueiro canhoto na seleção brasileira que sirva de opção para Gabriel Magalhães. O nome que agrada no momento é Léo Pereira, do Flamengo. Testados anteriormente, Murilo, do Nottingham Forest, e Beraldo ficaram para trás. Olha, por que eu estou trazendo essa informação para cá, para esse vídeo? Porque eu acho que Léo Pereira foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro em 2025 e eu acho que Léo Pereira já deveria ter sido convocado pelo Carlo Ancelotti para ser observado de perto. Eu não estou aqui defendendo a ideia de que Léo Pereira tem que ir para a Copa do Mundo. Não, ele tem que ser observado. Fabrício Bruno, e com todo respeito ao Fabrício Bruno, é um jogador que eu gosto muito desde os tempos de Flamengo, vocês sabem, é um jogador que já foi observado, já falhou, voltou a ser convocado. Eu sei que são lados diferentes, Léo Pereira atua pelo lado esquerdo. Eu só estou pegando um exemplo da seleção de um jogador que a todo momento é convocado, da mesma posição, embora seja lados diferentes. Porque o Léo Pereira, que foi o melhor zagueiro do ano de 2025, não pode ser chamado uma única vez para ser observado de perto? Sabe por quê? Pode chegar lá na Copa do Mundo e ter jogador lesionado, e aí? O Ancelotti vai fazer o quê? Tem que chamar o Léo Pereira, jogador que vem performando em altíssimo nível em todos os sentidos há muito tempo. E começou esse ano bem, hein? Embora o Flamengo esteja com 3 derrotas seguidas, mas ele voltou bem das férias. Então tem que ser chamado, pelo menos é a minha visão, para ser observado de perto. Vamos falar do jogo de logo mais. Flamengo encara o Internacional, entre aspas, pressionado depois de 3 derrotas seguidas, e o Flamengo precisa vencer porque estamos falando de Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, competição que o Flamengo tanto prioriza e priorizou ano passado, junto com a Libertadores, e para você brigar pelo título, você tem que pontuar, não tem jeito. Já perdeu na estreia, tomou uma virada de São Paulo e agora pega o Internacional, jogo 7 horas da noite, no Maracanã. Repito, mais 50 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada. Para esse jogo, o Flamengo não terá Jorginho, suspenso, e também Saul, lesionado, e também Luiz Araújo. Pois é, a informação que a gente trouxe em primeira mão aí, o jogador está fora do jogo, não será relacionado pelo técnico Felipe Luiz. E eu apurei o seguinte, vou até trazer aqui o que a fonte me disse. Ele está com muitas dores musculares na coxa direita, o que é possível sintoma de pré-lesão, na visão do Departamento Médico do Flamengo, e por conta disso ele está fora do jogo contra o Internacional.
E depois que eu publiquei isso, eu fui começar a ver ali a repercussão, depois do SBT e tal, porque eu publiquei um pouco antes do programa começar, e muita gente levantando a teoria da conspiração de que o Luiz Araújo está cavando, entre aspas, na saída, ou que ele pode não estar sendo relacionado porque tem uma negociação em andamento. Gente, olha só, vou trazer o que eu tenho de informação no momento. Nesse momento, 3 horas e 54 minutos da tarde, opa, acabei de receber uma informação, 3 horas e 54 minutos da tarde, o Luiz Araújo não tem nenhuma negociação em andamento para deixar o Flamengo. Não estou dizendo que ele não tenha proposta, ele pode ter e eu não sei. O Flamengo pode ter recebido uma proposta por ele e eu não sei. Mas negociação em andamento não tem. Ele de fato está com dores musculares. Mas Vene, ele foi relacionado para a Supercopa do Brasil, sim, entre aspas, no sacrifício, porque o jogo valia taça. Tanto é que no jogo anterior, se eu não me engano, ele ficou fora da partida. Teve um jogo aí que ele ficou fora, que ele não foi relacionado, que foi controle de carga. Agora ele volta a ficar fora novamente por conta dessas dores musculares na coxa. E é isso, gente. Não se preocupem, tá? Provável time do Flamengo: Rossi, Royal, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Carrascal, Plata, Cebolinha e Pedro. Eu vou ser muito sincero. Se for isso mesmo, eu não concordo com Everton Araújo e nada contra o jogador, que ele começou bem no ano de 2026, mas eu começaria com Lucas Paquetá na vaga do Jorginho. Lucas Paquetá como segundo volante joga muita bola, inclusive para mim é a melhor função que ele faz em um meio de campo, embora ele performe em altíssimo nível em várias funções, mas como segundo volante é a minha preferida do Lucas Paquetá. Na ausência do Jorginho, Lucas Paquetá tem que jogar ali, é a minha visão. Com o Jorginho, bota o Lucas Paquetá na ponta direita, é o que eu penso. Vene chegou agora, ritmo de jogo. Como é que você, um atleta do calibre do Lucas Paquetá, do nível do Lucas Paquetá, adquire ritmo de jogo? Jogando. Ah, mas ele não vai ficar 90 minutos. Beleza, é melhor você começar, botar o Lucas Paquetá num contexto muito mais favorável, com o time titular começando o jogo, e no segundo tempo você saca o Lucas Paquetá e coloca um outro jogador. E eu começaria com a Arrascaeta, porque sem o Jorginho, o Arrascaeta, ele pode fazer o meio de campo sem nenhum problema. Eu começaria para dar ritmo de jogo a esse atleta e tiraria no segundo tempo. Começaria na ponta esquerda com Cebolinha, na ponta direita Carrascal, Arrascaeta centralizado, armando as jogadas, Pedro no ataque. Meu primeiro volante seria Pulgar, meu segundo volante seria o Lucas Paquetá. Esse seria o meu time. Começaria com Vitão, sim, Léo Ortiz está mal. Na lateral direita, começaria com Emerson Royal, fazendo esse rodízio com Varela entre uma partida e outra. E na lateral esquerda não tem jeito, na ausência do Alexandre, que tem que ter esse controle de carga, essa minutagem, controle de minutagem, é o Ayrton Lucas, porque o Vinha foi emprestado. E é isso, gente. O Léo Pereira é um jogador que a gente sabe que fisicamente ele dá conta do recado. Então não tem muito segredo. Esse seria o meu time. Qual seria o seu? Galera, acabei de receber uma informação aqui. O Alacian ainda tem negociação com o Red Bull Bragantino. O Alacian. Flamengo está ouvindo e conversando com os empresários do Alacian para chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino. O jogador foi reintegrado, mas ainda pode ser vendido. É a volta dos que não foram que podem ir. É basicamente isso, só para resumir para vocês, informação que eu acabei de receber. E sobre Marcos Antônio, estou vendo muita gente publicar que o Flamengo não desistiu do Marcos Antônio, mas isso não é nenhuma novidade. A gente vem falando há muito tempo. A novidade vai ser quando o Flamengo, de fato, apresentar uma proposta ao São Paulo para tirar o Marcos Antônio. Vocês sabem que na semana passada nós noticiamos que teve uma reunião do José Boto com a diretoria de São Paulo para debater Marcos Antônio. O São Paulo falou, não queremos vender, não queremos vender, não queremos vender.
não colocou nenhum preço fixado, apenas falou, não queremos vender, vamos arrastar isso aí até o meio do ano, porque o Marcos Antônio é um jogador muito valorizado e que a torcida do São Paulo gosta muito. E nós já sabemos que repercussão em rede social atrapalha a vida de dirigentes. O São Paulo está passando por uma mudança na gestão, teve impeachment de presidente e tal, então é óbvio que eles entendem que uma repercussão negativa agora não iria ajudar de nada. Então eles não querem fazer nenhum movimento que possa prejudicar também a nova diretoria nos bastidores do clube. É basicamente isso, tá? Trazendo um resumão para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!